Oi pessoal, meu nome é Roberto, sou professor de arte, pintor, escritor e faço postagens regulares no Facebook, no Instagram e no YouTube. A obra do cineasta brasileiro Glauber Rocha expressa eloquentemente as contradições do cinema dos países subdesenvolvidos. Seu segundo longa-metragem, Deus e o Diabo na Terra do Sol, por exemplo, mostra a influência de Eisenstein, cuja obra eu abordo em outro vídeo, e também da vanguarda soviética, tanto no estilo de composição quanto na montagem. Como nos filmes sobre a mitologia da pobreza e dos bandidos dos italianos Giuseppe de Santis e Pietro Germi, o longa de Glauber Rocha apresenta um sertão miserável, onde o povo vive no medo e na superstição, gerando uma visão épica do mundo rural. O filme é narrado por um cantador e começa com um sentido documental, como no estilo neorrealista italiano, retratando as desventuras de um vaqueiro explorado que se rebela e foge, encontrando depois um beato. Mas Glauber logo mostra sua originalidade estilística a partir do encontro do vaqueiro com o beato, que conduz o povo em cenas majestosas. O filme, então, passa do estilo de reportagem do neorrealismo italiano para um estilo operístico, mais rico, extravagante, que acaba desmistificando a experiência mística do beato e insistindo no tema do atraso social, mesclando interesse antropológico com crítica social. O próprio Glauber afirmou ter sido influenciado por Eisenstein, Orson Welles e pela cultura afro-brasileira. Deus e o Diabo foi uma obra-prima sobre o mundo rural subdesenvolvido, dividido entre a religiosidade e o banditismo social. A mensagem do filme é de que o homem é que precisa dirigir seu destino e superar a opressão. Já, por outro lado, na canção de Sérgio Ricardo no filme, a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo. Essa conclusão suporta e apoia a apresentação de Glauber Rocha, mas Glauber talvez inconscientemente dilui até mesmo essa mensagem na sublime ambiguidade das cenas finais. Afinal, a imagem do sertão se transformando em mar parece onírica demais para ser uma verdadeira profecia, como proclama a canção. Depois de Deus e o Diabo, Glauber fez um curta-metragem, um documentário de encomenda para a campanha de José Sarney no Maranhão, intitulado Maranhão 66. Nesta obra-prima, Glauber apresenta dialeticamente a imagem sem retoques da miséria brasileira, contrastando violentamente com a voz do próprio Sarney, enaltecendo seu governo. Tal recurso antecipa o que seria feito em documentários posteriormente, inclusive na Europa e nos Estados Unidos. Depois desse curta-metragem, os longa-metragens de Glauber mostram uma crescente influência da vanguarda italiana e francesa. No seu seguinte longa-metragem, intitulado Terra em Transe, Glauber evoca o Brasil urbano numa alegoria sobre uma América Latina monolítica, quase sem regionalismos, apesar de apresentar uma cena de samba. Como em certos filmes de vanguarda europeia, Terra em Transe se desenrola poeticamente, tendo como enredo as lembranças de um poeta e guerrilheiro moribundo. O tumulto barroco de Glauber, nesse filme, se irradia a partir do poeta guerrilheiro, que é totalmente alienado em relação ao povo e que aspira uma revolução que o faz provocar o povo para que este reaja contra a opressão
desencadeando a suposta revolução. A recusa do povo em reagir aumenta o desprezo do poeta guerrilheiro pelo povo, sem produzir nenhuma revolução real na história. No filme seguinte, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, Glauber volta ao regionalismo de Deus e o Diabo na Terra do Sol. O Dragão da Maldade é um filme surpreendentemente otimista, no qual a igreja e o povo se unem contra o imperialismo americano. Na realidade, o mito de São Jorge, o Dragão, é o subtexto poético que aparece de várias formas em todos os filmes de Glauber, sendo o tema de sua obra, com a mensagem de que o povo tem a capacidade de ser violentamente revolucionário. O Dragão da Maldade também apresenta influências de Bertolt Brecht e até mesmo do cinema americano. A teatralidade no filme é extremada, eliminando profundidade psicológica dos personagens que se tornam estereótipos, como, por exemplo, Laura, que é enigmaticamente atrativa e traiçoeira, como outras personagens femininas dos filmes de Glauber. O Dragão também apresenta uma certa dicotomia entre as várias cenas de folclore estilizado e algumas cenas influenciadas pela vanguarda europeia. As cenas mais impactantes são justamente as relacionadas ao folclore brasileiro ou à violência, que, aliás, sempre aparece nos filmes de Glauber. Depois de O Dragão da Maldade, Glauber foi para o exterior devido ao regime militar brasileiro. A partir de então, o predomínio narrativo da vanguarda europeia passa a ser dominante nos seus filmes. Para Randall Johnson, por exemplo, A Idade da Terra, um filme de 1980, é um, abre aspas, grande não-filme, feito com fragmentos de possíveis filmes, fecha aspas. Para o professor de cinema Roy Arms, a influência da vanguarda europeia no cinema de Glauber, com o tempo, fez de sua obra uma espécie de mitologia pessoal, incapaz de qualquer comunicação. A obra de Glauber expressa, assim, as contradições do movimento chamado de cinema novo no Brasil dos anos 60. Um cinema que supostamente era nacional, mas que se baseava na metodologia e posicionamento artístico da Europa. Um cinema supostamente revolucionário, mas inspirado pela vanguarda francesa, que era politicamente ambígua. Enfim, um cinema para o povo que nunca conseguiu uma grande audiência popular. Na realidade, o cinema novo refletiu as próprias contradições da facção radical da classe média brasileira, que procurava construir uma conexão entre as massas pobres da população e setores da burguesia, pensando em libertar o Brasil do domínio econômico estrangeiro, num processo que até certo ponto é parecido com o da Inconfidência Mineira. Mas, sem dúvida, as obras de Glauber nas quais a influência da vanguarda europeia não foi dominante se constituem obras notáveis na história do cinema mundial. Eu espero que vocês tenham gostado. O link para os livros que eu publiquei está na descrição desse vídeo abaixo. Muito obrigado pela atenção, muita paz para vocês e até a próxima.